Eu vivi pra ver o Idris Elba sair no soco com o leão. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre A Fera, novo filme da Universal Pictures estrelado pelo Idris Elba, dirigido pelo Baltazar Kormákur. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Às vezes eu fico pensando naquele tipo de filme que eu costumo pensar na minha cabeça como mega filme TNT. Sabe, aqueles filmes que eram dos anos 90, começo dos anos 2000, que geralmente tinham uma ideia muito simples, uma pretensão pipoca muito forte e acabavam fazendo sucesso justamente por isso e às vezes, né, na maioria dos casos, pelo star power, pelo carisma do astro ou da atriz que está protagonizando esse filme, geralmente para ação, para o suspense, e que eu costumava ver muita propaganda na TV, especialmente na TNT. E é curioso que nessa vertente, nesse subgênero de filme, geralmente são astros de Hollywood enfrentando a natureza. Pode ser um fenômeno como um desastre, um tornado, um terremoto, ou animais selvagens, né? Eu consigo pensar em alguns exemplos recentes, como Predadores Assassinos com a Caio Scodelario, Águas Rasas com a Blake Lively, ou Aqueles que Me Desejam a Morte, da Angelina Jolie. São pérolas dos anos 90 que milagrosamente conseguiram ficar aí nesse ambiente povoado por super-heróis, filmes de grandes franquias. Esses filmes têm aquele resquício de uma ideia muito simples, uma locação limitada, mas muita ação, muita capacidade do astro principal. E esse A Fera me lembra muito esse tipo de filme. É um projeto original que a Universal Pictures comprou, da roteirista novata Jamie Primack Sullivan, que costuma trabalhar na TV, e o roteiro é do Ryan Engle, que escreveu outros dois ótimos exemplares desse tipo de cinema, que é o Sem Escalas e O Passageiro, dois filmes aí da dobradinha Liam Neeson e Jaume Collet Serra. A Fera tem direção do Baltazar Kormákur, que é um cineasta islandês que eu associo bastante com aquele filme do Everest 2015, com Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, era um grande elenco, né? Fazia um tempinho que eu não via nada dele, acho que ele chegou a fazer vários projetos na Islândia, mas agora ele volta para os Estados Unidos, para Hollywood, com esse filme, que acho que assim, no que ele está se propondo em ser um desses tipos de filme bem simples, bem formulaicos, completamente mega filme TNT, eu acho que ele é relativamente bem sucedido. Na história, Nate, médico vivido por Idris Elba, leva as duas filhas para conhecer o vilarejo africano onde a mãe das crianças cresceu. Lá, sendo guiados por Martin, amigo de infância de Nate, o passeio vira um pesadelo quando entra em rota de colisão com um leão mortal que coloca a vida de todos em risco. É basicamente isso, Idris Elba versus leão, homem versus natureza mais uma vez. Esse tipo de premissa inclusive me lembrou de um filme dos anos 90 chamado A Sombra e a Escuridão, do Val Kilmer e o Michael Douglas, que também envolvia dois caçadores que têm que se unir para caçar dois leões fugitivos que estão aterrorizando uma vila. Era um filme bem assustador até, eu lembro que eu vi quando eu era criança, fiquei um pouco chocado com o grau de violência assim, mas me lembrou um pouco essa premissa. Obviamente, em 2022 você nunca faria um filme onde você está do lado dos caçadores, ainda mais com toda essa conscientização dos direitos animais e tudo mais. Eu acho que um mérito que eu consigo dar para o roteiro do Engle é encontrar uma escapatória para conseguir justificar essa vilanização do leão, né? Obviamente, a gente está falando de um animal muito perigoso, muito mortal, mas eu acho que o filme é inteligente em começar com um prólogo que mostra um grupo de caçadores ilegais, bem vilões mesmo, matando o grupo, a família da qual esse leão pertence. Então, a partir daí, justificando essa fúria vingativa, esses ataques sanguinários desse leão principal aí. Eu acho que isso é bem acertado, faz um bom paralelo sobre ele querer se vingar da família, enquanto o Idris Elba tá protegendo a família dele, né? É um bom conflito, uma boa dinâmica, funcional. Todo o restante do filme, do drama, eu já acho bem batido, assim. Eu acho que o Idris Elba funciona, ele é muito bom, ele é muito carismático, fazendo esse pai responsável que tá tentando se aproximar das filhas, buscar redenção por tudo que ele não fez no casamento. Aquele velho clichê, você já viu esse filme 1 milhão de vezes. Tem toda essa subplot do câncer e tem umas visões que ele fica tendo o tempo inteiro, como se ele estivesse encontrando ela em outro plano, reencarnando. Isso eu achei completamente descartável, não me acrescentou muita coisa. Eu também não comprei muito a dinâmica dele com as filhas, que são vividas pela Iana Haley e a Lea Jeffries.
Me soou muito como o clássico pipocão tentando ser um pouco mais profundo do que ele pode ser, do que ele precisa ser. Era só ser um pouquinho mais simples, é um filme curto, ele tem 90 minutos, então tudo isso pra mim meio que alonga mais do que é necessário aquilo. Mas, obviamente, do ponto de vista de roteiro, né, você precisa se importar com os personagens. Eu só acho que o Engel não é tão habilidoso em fazer a família tão interessante quanto ele fez o Leão, por exemplo, né. Porém, eu devo dizer que eu gostei de ver a relação do Nate com o Martin, que é vivido pelo Sharlto Copley. Exato, aquele Sharlto Copley do Distrito 9, do Elysium. Fazia muito tempo que eu não via esse cara e eu fiquei surpreso em ver ele num papel muito contido. Nada de psicopata, nada de exagerado, ele é só um cara, gente boa ali que tá ajudando todo mundo. É um personagem que eu realmente me importei bastante no filme e foi legal ver ele aí todo carismático. E quando a gente realmente embarca nesse lado pipoca do A Fera, eu acho que ele fica um pouco melhor. Eu fiquei realmente impressionado com a condução do Balthazar Kormákur, já que ele aposta muito em planos longos, mas daquele discreto. Tipo assim, você tá acompanhando uma cena, ele está no mesmo movimento de câmera, mas como ele muda de eixo, como ele muda de enquadramento, a posição dos personagens, você tem a impressão de ter tido um corte, mas não, é o mesmo plano. Ninguém faz isso melhor hoje em dia do que o Steven Spielberg, né? Ele é mestre em fazer esses planos sequências, onde você pode jurar que teve um corte, mas não. A câmera tá passeando, os personagens estão se movimentando, e não é o tipo de plano sequência que chama a atenção para ele mesmo, como por exemplo O Regresso ou Birdman, né, do Alejandro Inárritu. São filmes onde o trabalho de câmera está chamando a sua atenção. Aqui eu achei tudo muito discreto, eu acho que ele usa muito bem isso para construir um senso de geografia do local onde você tá, do espaço, obviamente, né, para construir tensão. Eu acho que isso funciona muito nas cenas em que ele tá preparando o terreno para a chegada do leão, para alguma cena um pouquinho mais intensa, aí é muito bacana. Obviamente, né, o leão desse filme não seria de verdade, ele é feito por computação gráfica e na maioria dos casos funciona. Quando ele tá longe, quando a gente vê pelo para-brisa do carro, pela janela, aí é interessante, mas quando a gente começa a ter muito dele, muito próximo, muito detalhe, começa a ficar um pouquinho artificial. Tem uma decisão que o roteiro faz no final, assim, que envolve um contato muito próximo com o leão, que aí sim virou PlayStation, ficou muito fake, é divertido pelo absurdo da cena, mas a execução já é meio, tá bom, agora eu parei de acreditar um pouquinho. Eu acrescentaria também que a trilha sonora do Stephen Price, o mesmo compositor do Gravidade, é muito criativa, mistura muito bem elementos da cultura africana com aqueles acordes mais típicos do suspense, do thriller. São ótimas composições, eu fiquei bem surpreso nesse aspecto. E basicamente é isso, né? A Fera é um filme muito simples, muito curto, ele é bem direto ao ponto. Eu acho que ele não engrena muito quando ele tá tentando focar no drama do Idris Elba com as filhas dele e tudo mais. Mas se você quer um pipocão aí rápido, curto, que tem umas boas cenas de ação, de suspense, acho que A Fera pode ser uma boa opção. Não sei se eu viria no cinema, eu acho que ele estaria melhor servido em casa, no sofá. Mas pra Fera eu dou aí uma nota 6. Apesar de não ter gostado tanto do filme assim, eu acho que é legal a gente ainda ter esses filmes simples que envolvem esses conflitos bem diretos de humanos com elementos da natureza. Acho que isso ajuda a diferenciar um pouquinho o cenário do cinema blockbuster, dos grandes lançamentos. E é sempre bom poder ver o Idris Elba como astro de ação, né? Algo que ele é muito subestimado e que ele geralmente manda bem. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.